Tudo começa no passado com alguém sendo derrotado pelo estilo sem espadas. Após a rebelião, o Shogun Yanari, temendo o poder do herói da rebelião Mutsue, o exilou junto de sua família para uma ilha desabitada. Já são 20 anos com ninguém além deles na ilha. Shichika vive com sua irmã. O pai deles faleceu faz 1 ano e deixou o estilo sem espadas como herança para o rapaz. Ele sai para buscar água e vê pela primeira vez na vida alguém do continente e também uma espada. A moça descobre que Mutsue faleceu e o líder do estilo sem espadas agora é Shichika. Ela até pensa que o corpo dele é forte e ele não é muito feio. Passa no teste. Ela se apresenta. Seu nome é Togame. E como estrategista do exército do shogunato, ela está ali para testar o estilo sem espadas. Não começa tão bem, já que ela tropeça numa pedra e cai desacordada. Nanami, a irmã, fica muito curiosa com quais assuntos Togame teria para tratar. O estilo sem espadas é uma arte secreta que foi mostrada publicamente apenas pelo pai deles. Togame acredita nas palavras como prova de força. Nem precisa de teste de verdade. Ela é uma estrategista, não uma espadachim. Ela pergunta se Shichika gostaria de dominar o mundo, mas ele responde que não. Por essa ela não esperava. Os irmãos vivem isolados ali por todo o tempo e não sabem praticamente nada das coisas que ela tenta explicar. Ela fala sobre um artesão chamado Shikizaki, que criou 1000 espadas com imenso poder. Alguns tentaram reunir todas, mas nunca conseguiram. Das 1000 espadas, existem 12 que acreditam ser bastante únicas. Fica parecendo até que as outras 988 foram um teste para criar essas 12. Togame foi para a ilha com ordens de recrutar o líder do estilo sem espadas para recuperar as 12. Dizem que um único espadachim derrota exércitos se tiver uma delas, e o atual governo teme que elas caiam em mãos que queiram se revoltar contra ele. Ela conta que os ninjas que foram encarregados de recuperar as espadas traíram eles, por isso ela não pode usar mercenários, e veio pedir ajuda dele. Ninjas e espadachins que conseguiram as espadas apenas desapareceram. Um espadachim que não trabalha com espadas nem por dinheiro é perfeito para o trabalho, por isso veio pedir ajuda a Shichika. Ele não vê razão para sair da ilha, e ela tem uma resposta na ponta da língua, mas é meio inusitada, por assim dizer. Ela diz que se você não trabalha por honra, nem por dinheiro, sobra trabalhar por amor. O rapaz só precisa se apaixonar por ela. Logo depois dela dizer esse pequeno absurdo, a casa é atacada, e Shichika resolve seguir o inimigo que destruiu a casa que seu pai construiu. O inimigo é um ninja que possui uma das espadas de Shikizaki. Ele estava disfarçado de barqueiro. O nome do ninja é Koumori. Ele veio atrás da Togame, quer as informações que ela possui. Ele até ignoraria Shichika, mas agora ele sabe de muita coisa e vai ter que ser eliminado. É a primeira batalha do rapaz. O modo de não se preocupar com carregar uma das espadas lendárias por aí foi escondê-la dentro do próprio corpo. A espada Kana é mais incrível do que Shichika esperava. Ele usa até mesmo um golpe que serve para quebrar espadas e nada acontece com ela. Kana é diferente, foi pensada para não dobrar ou quebrar, é uma espada reta, diferente das outras espadas japonesas. Koumori até conta que Shikizaki mexia com ocultismo e alquimia. Koumori pensa que é invencível, já que um estilo que serve para quebrar espadas não conseguiu quebrar a dele, mas Shichika diz que tem outro golpe e com certeza irá quebrá-la. Togame aparece, dizendo que ele não pode quebrar a espada. O governo quer que ela recupere todas, e elas têm um valor que não dá nem para imaginar. Ele diz que vai acabar com a luta agora e pergunta se ela tem algum pedido. Já que é assim, o pedido é que ele acabe com a luta com um golpe bem chamativo. Já que ela tem que escrever relatórios sobre seu trabalho, algo assim chamaria a atenção do leitor. Dá até para escrever um livro depois. Koumori esconde a espada e diz que vai usar seu estilo ninja, já que ele não é um espadachim. Ele pula e solta várias lâminas de sua boca, causando uma distração para que ele possa levar Togame sem ser visto. Ele diz para Togame que aquele pedido dela sobre se apaixonar foi tão ridículo que ele até destruiu a casa sem querer. Agora ele vai acabar com o rapaz e depois volta para tirar informações dela. Ele é especialista em se disfarçar, podendo até mesmo tomar a aparência dos outros, e vai se aproveitar disso agora. Antes de sair, ele diz que não há ninguém no mundo que queira ficar ao lado dela. Ele pensa em toda uma estratégia para enganar o rapaz, mas quando vem correndo na direção dele, leva uma no estômago que solta até a espada. Shichika já tinha falado antes que não é bom em pensar. Ele nem imaginava que não era Togame ali, mas agora ele sabe que é Koumori por ter cuspido a espada. A realidade é que ele não sabe nem diferenciar as pessoas. Além de seu pai, só tinha visto sua irmã de diferente até hoje.
Koumori faz um discurso sobre Togami ter ambição em seus olhos e querer pegar as espadas para se tornar grande dentro do exército. Quem estiver mais próximo do Shogun quando ele se for, o que não vai demorar muito tempo, vai ser o próximo a controlar tudo. Ela é filha do líder da última rebelião. Em outra época, teria se tornado uma princesa com castelo e um país para governar. A verdadeira motivação dela é a vingança. Chichika pensa sobre ela ter pedido ajuda a seu inimigo e pergunta se Koumori contou esse segredo dela para mais alguém. Ele diz que não. Muito bem então, é só derrotá-lo e mais ninguém nunca saberá do segredo. Koumori descobre amargamente o porquê do estilo sem espada. Aqueles do clã de Chichika não são espadachins que não querem usar espadas, mas sim que não podem usar espadas. Como ele tinha se transformado em Chichika, a espada escorrega da mão dele no meio do golpe, e ele leva diretamente a mais nova técnica que atinge 7 golpes e despedaça o oponente num piscar de olhos. É uma derrota vergonhosa. Togami estava tentando se livrar da corda, mas acabou se atrapalhando muito. Chichika chega e diz que deve ser esse o tal olho que Koumori falou. Pelo menos, na visão dele, tem um brilho naqueles olhos. O mais improvável acontece. Apesar de saber que ele não tem obrigação com ninguém, ele diz que decidiu ajudar ela, se apaixonou por ela. Nanami aprovou a jornada. Ela disse que seu irmão já treina e estuda naquela ilha há 20 anos. Seria um desperdício se ele não usasse nada disso. Ela vê preocupação e gentileza em Togami e fica aliviada por isso. Togami tem 4 coisas que quer que Chichika siga: não quebrar as espadas, proteger ela, proteger a si mesmo, pelo menos até que recuperem as espadas, não é que ela esteja se importando com ele. E por fim, proteger a si mesmo. Agora ela está sim se importando com ele. Ele diz que entende tudo e que a ama, e ela responde que ele pode amá-la o quanto quiser. Um homem desconhecido e uma mulher que fechou seu coração. É assim que começa a jornada de recuperar as 12 espadas lendárias. A primeira parada é para comprar roupas. Chichika cria um estilo próprio e Togami compra um monte para ela. Alguns ladrões tentam a sorte, mas eles têm apenas suas espadas quebradas porque ela impediu ele de massacrar os dois. Ele até pensa que os costumes do povo do continente são diferentes, não pode nem acabar com os oponentes. Com um mês de jornada, decidiram ir para uma cidade onde deve estar uma das espadas. Vão chegar lá no dia seguinte. O que ele treina antes é como reconhecer ela no meio das pessoas. O rapaz parece mesmo um animal, tenta decorar o cheiro e as cores dela. A próxima espada é conhecida pela lenda de poder cortar qualquer coisa, e quem está com ela é um espadachim. Temos uma pequena vista do oponente. Um ninja do mesmo clã de Koumori, os Maniwa, aparece tentando tomar a espada dele, mas termina rapidinho igual na mágica de separar alguém em 2. O nome do oponente é Ginkaku, e ele é o mestre de um castelo no meio do deserto que acabou com todos os batedores que foram enviados até lá. Togami, preocupada com sua escrita, diz que Chichika tem que criar uma frase de efeito, para ficar mais impactante o relatório que ela produz. Ela acha ele nada interessante, tem que ter uma personalidade chamativa, tipo um ninja que fala tudo ao contrário, mas que ela nem faz ideia que já foi derrotado. Como frase de efeito, ele lembra que sempre diz: "Que chatice", mas ela responde que isso não dá. Vai ficar parecendo que ele faz tudo contra sua vontade, e ela não quer que os outros pensem que ela força ele a fazer as coisas. Segundo ela, para a sorte dele, ela escreveu muitas frases de efeito, mas acaba que ele não gosta de nenhuma. Ele se cansa de tanto ouvir falar sobre isso, e quando ela diz que poderia ser algo do tipo "mas, nesse momento, você vai estar em pedaços", ele apenas concorda para não ter que ouvir mais, diz que essa é boa. Ela conta a frase de efeito dela, é uma palavra que dizem em uma região, a palavra é Cheryo. Ela fala quando usa um golpe, parecido com quando treinam alguma arte marcial, mas a coitada confunde. A narradora explica que a palavra da região usada para elevar o espírito é Chesto. Cheryo é uma palavra estrangeira que significa adeus. Ela já está bem cansada e pensando quanto tempo falta para chegar no castelo. Ela só não esperava tropeçar no ninja derrotado e perceber que o castelo estava logo ali, protegido por um tipo de miragem para não ser detectado até que chegassem bem perto. Ela percebe que o exército de Maniwa deve estar se movendo para ir atrás das espadas também. Por isso eles devem agir o quanto antes. Melhor ainda, poder escrever que tomaram a espada daquele que derrotou um dos líderes do exército vai ser excelente. Eles entram no castelo e ele diz que é perigoso ela ir na frente, e ela começa a explicar que não vieram roubar, vieram negociar. O problema é que alguém exposto ao veneno das espadas de Shikizaki quase com certeza fica insano, então é difícil conseguir uma negociação. Ele abre uma porta e lá está Ginkaku. Ela confirma que é ele mesmo, que a espada está com ele e tenta negociar. Diz até que poderia ajudá-la a conseguir qualquer coisa que quisesse, mesmo ele sendo um Ronin.
Ele pede que ela se aproxime. É rude conversar do outro lado da porta. Ela concorda, mas Chichiká percebe na hora que ele tinha más intenções e puxa ela para fora. Os dois estão surpresos. Um porque é a primeira vez que evitam seu corte e o outro porque a técnica é mais rápida do que imaginava. Ginkaku diz que seus antepassados abandonaram o shogunato e nunca entregaram a espada. Ele também não vai entregar. Ele diz que seu golpe na velocidade máxima é mais rápido do que a luz, e Chichiká pede que ele espere um pouco então. Tem que testar uma coisa antes. Ginkaku aceita fácil, só pergunta o nome dele antes de ir. Lá fora, ele diz que só queria testar se Ginkaku deixaria eles partirem ou iria segui-los. A sala parece ser o território absoluto dele, perfeito para seu golpe. Se não entrarem lá, não serão atacados. O plano dele era que ela entrasse na sala e fosse partida em dois. Assim que Ginkaku saísse para tirar ela de lá, ele o pegaria. É claro que esse plano não é bom, então ele tem outro. Ela deve ficar atrás dele enquanto estiverem lá, porque pessoas com algo para proteger são fortes. Ginkaku pensa no quão ridículo é um estilo sem espadas e em como ele deve proteger aquele castelo, mesmo que todos tenham abandonado a terra. Um espadachim precisa de algo para proteger. Chichiká volta dizendo ter algo para usar contra a técnica de Ginkaku. Ele toma postura igual de um corredor e se prepara. Ginkaku calcula uma distância de 3 passos e golpeia no terceiro, mas não dá certo. Ele é quem é atingido. Chichiká se assustou na hora e não foi com tudo, e agora Ginkaku está bem esperto nos movimentos do rapaz. Ele admira a técnica de Chichiká, mas diz que não vai funcionar de novo. 5 ataques muito rápidos, e essa nem é a técnica secreta de Ginkaku. Ele também se corta no processo. A técnica de seus antepassados faz a velocidade do saque da espada ficar ainda maior se ela estiver banhada com sangue. O atrito entre lâmina e bainha desaparece e vem a velocidade da luz. Togame tem uma ideia. Já que Ginkaku não sai dali, é só fazerem uma retirada estratégica e esperar ele cair de tanto vazar pelo machucado. Chichiká diz é claro que não. É agora que ele vai enfrentar Ginkaku com tudo. Ginkaku se certifica que não teria como Togame trocar a espada por qualquer coisa que ele quisesse, já que o que ele queria era que a região voltasse a ser como antes. Ele só queria proteger alguma coisa, e aquilo ali do jeito que está é o que restou para ele proteger. Agora ele vai mostrar sua técnica secreta e diz que se tiver uma, Chichiká deve mostrar também. Ele responde que vai mostrar, mas nesse momento Ginkaku estará em pedaços. O começo da técnica não é lá muito bom para Togame, mas Chichiká descobriu que Ginkaku não pode cortar um inimigo que está acima. É assim que ele ganha com um belo chute. Ela fica bem irritada com ele ter usado ela como parte do golpe. Chichiká aprendeu com a batalha que não é porque uma pessoa tem algo para proteger que ela vai se tornar forte, e também que há pessoas que precisam de algo para proteger para continuar vivendo. Ele pergunta o que vai acontecer com aquela região, e ela responde que provavelmente vai perecer em algum momento. O shogunato a abandonou, mas deve continuar existindo por muito tempo, talvez não como um castelo. Para ela, nem espadachins nem espadas podem vencer a natureza. Chichiká concorda e pensa que as últimas coisas que Ginkaku disse foram bem legais. Seriam frases de efeito? Ela diz que não, eram últimas palavras, mas Chichiká está proibido de pensar nas suas próprias por enquanto. Por fim, vemos Ginkaku pensando que finalmente pôde dormir em paz. A próxima parada é num santuário. Para chegar nele, uma escada de 1000 degraus, que Togame diz que pode subir sozinha, mas um tempo depois já pede ajuda, dizendo que é tão fraca que um vento forte levaria ela embora. A líder do templo é Meisai, que na realidade era uma bandida, mas deixou essa vida 7 anos atrás. O nome Meisai nem era dela, era do sacerdote antigo. Ali é um santuário militarizado. Meisai diz que se são ordens do shogunato devem ser urgentes. As sacerdotisas dali acabaram com os pais, as famílias e até os próprios clãs. Togame pede para conversar a sós e Meisai serve uma bebida antes, e diz que agora que beberam juntas são amigas. Ela já desconfia que a visita seja por causa da espada. A espada em posse de Meisai é conhecida por ter sua força em números. Existe a original que está com ela e outras 999 cópias que estão com as sacerdotisas. Por ser do shogunato, Togame conhece bem a situação da região e diz que poderia ajudar a resolver em troca da espada. Meisai pergunta quem é aquele lá fora e Togame explica quem ele é. Meisai fica empolgada com o estilo sem espadas e diz que entrega a espada dela se aceitarem algumas condições. Togame conta o acordo. Ela vai ter que encontrar a espada original entre as 1000 que estão no santuário sem a ajuda dele. Depois, ele tem que enfrentar Meisai. Se vencerem, levam a espada. Se perderem, Meisai fica com as 2 que eles têm.
Meisai percebeu algo em Togame. O cabelo de alguém só fica daquele jeito se acontece algo importante e ela parece ter um forte desejo de proteger sua verdadeira identidade. Parece ser filha de algum senhor feudal e estaria bem se o mundo fosse outro. No outro dia, antes de sair, Togame diz duas coisas para Chichika. A primeira é que quando ela perguntar se algo fica bem nela, ele sempre responde que sim. A segunda é que ela vai descer para checar as sacerdotisas e acenderá uma tocha para ele buscá-la quando terminar. Não deve sair por aí antes disso. Enquanto faz sua investigação, Togame é atacada de repente por uma das sacerdotisas. Quem interfere e a protege é Meisai, que fica cercando a sacerdotisa até que ela pare de atacar por conta própria e desabe chorando. Enquanto Togame agradece Meisai pela ajuda, chega uma nova pessoa por ali. É um dos Maniwa, e ele não tem piedade nenhuma, nem com aqueles que levaram ele até o local. Chichika, enquanto anda por aí, resolve ajudar algumas sacerdotisas, mas elas parecem assustadas e saem correndo. Depois, veem que ele está fazendo o trabalho sozinho e voltam ao trabalho também. No fim, apenas gesticulam em agradecimento e vão embora. As duas que ficam sempre observando, vêm falar com ele e agradecer. Dizem que as sacerdotisas dali, em maioria, já estavam com o sacerdote anterior, mas algumas lutaram para chegar e conseguirem as espadas de Meisai, que tranquilizam a alma. Antes de sair, Chichika diz que não sente a aura que emana das espadas de Shikizaki vindo das delas, mas pode estar errado. As duas contam para Meisai isso das auras e ela resolve ir falar com ele. Ela agradece ele por ter ajudado as sacerdotisas e conta a história do santuário. Todas sofreram nas mãos de alguém e foram abandonadas. Portanto, as espadas que carregam são um mal necessário. Ela entregou as espadas para as sacerdotisas usarem o veneno de Shikizaki como remédio. Segundo ela, muito remédio vira veneno, mas às vezes o veneno pode ser remédio. As espadas devem ajudar a recuperar as mentes corrompidas. Não é certeza que as 12 espadas têm um poder além da compreensão humana. Mas Meisai diz que parece funcionar, pelo menos viu diferenças enquanto está com elas por 7 anos. Mesmo que se tire o veneno, uma mulher com o poder de uma espada pode se igualar aos homens. Os talismãs que cobrem o rosto são apenas para proteção, já que muitas das mulheres foram marcadas como criminosas. O nome da espada é Tsurugi, e para aquelas mulheres, carregar a Tsurugi permite ter foco. A espada é a alma e coração delas, por isso Meisai não pode entregar Tsurugi. Quer salvar mais 2 mulheres inclusive, conseguindo as 2 espadas que os viajantes possuem. Chichika diz que assim está bom. Os dois devem lutar até seus limites. Será uma bela batalha. Meisai diz que a tática da simpatia falhou e pede que ele beba um pouco. O coitado nunca bebeu. Ela pergunta se ele pode pegar as espadas mesmo sabendo o que vai acontecer com as mulheres. Ele responde que se é o que Togame quer, não há nada que ele possa fazer. Ele é a espada que se move por ela. Ele não nega que acha uma chatice, e ela pergunta quantas pessoas ele já deu fim. Ele responde que 2, e ela diz que para ela são pelo menos 43, o número de companheiros que deixou para trás quando largou os bandidos. Nunca vai esquecer deles. Ela diz que para tirar a vida de alguém é necessário determinação, e ele parece não ter isso. Ele responde que provavelmente não tem mesmo, mas luta pela Togame, se apaixonou por ela. Ela diz que a tática da confusão também falhou. Ele se lembra que não foram 2 pessoas, foram 3. Teve o próprio pai também. Depois disso, os dois percebem um ninja infiltrado. O nome dele é Kuizame. Chichika se prepara para lutar, mas Meisai diz que proteger o santuário é dever da líder. O ninja avança e Chichika começa a correr, mas logo Meisai passa por ele. Enquanto o ninja fala sem parar, Meisai apenas passa por ele e ele é derrotado. Não dá nem para ver o que ela fez. Chichika vai buscar Togame e conta sobre os Maniwa. Ele queria andar ao lado dela a partir de amanhã para proteção, mas ela diz que já achou a espada. Baseada nas marcas da bainha, parece ser a mais antiga. Meisai agradece dizendo que se ela acha que aquela é a original, deve ser mesmo. No dia seguinte, a batalha vai acontecer e consideram desistir uma opção. É estranho porque Meisai joga a espada e sai correndo. Ele persegue ela até um ponto que ela tira outra espada e tenta um ataque. Ele desvia e começa outra perseguição. Ele percebe que a caçada à espada original foi apenas uma distração para ela preparar tudo. Ali está a verdadeira força do estilo dela de usar várias espadas, e a Tsurugi é perfeita para isso. Ela conta que perdeu o pai na rebelião de 20 anos atrás, e como a única sobrevivente, herdou seu estilo, que deveria ser muito bom em defesa. Na rebelião, o estilo pareceu não valer de nada, e antes de perceber, ela estava usando o estilo para acabar com os outros.
e tinha se juntado a um grupo de bandidos em que o chefe era o possuidor da Tsurugi. O estilo herdado é de autodefesa sem armas, com a ideia de que espadas são dispensáveis. A Tsurugi segue o mesmo princípio, por isso ela acredita que foi o destino. Ela se tornou líder dos bandidos e nem sabia mais por que lutava. Só foi pensar nisso quando conheceu o sacerdote anterior, o Meisai original. Ela conhecia o santuário para garotas fracas, mas por que nunca a salvaram? As últimas palavras do homem foram pedindo perdão por não ter salvado ela e que ela perdoasse as garotas que não fizeram nada de errado. Foi um grande impacto ouvir últimas palavras assim de um homem, e depois disso ela pensou muito no porquê lutava e porquê vivia, e acabou com todos seus antigos companheiros e se tornou Meisai, lutando pelas garotas desde então. Ela não pode perder por tudo isso, e Chitika deve desistir. Ele pensa rápido e diz que certa vez colocou uma armadilha perto de casa, e sua irmã se feriu por conta disso. Daí aprendeu que não se fazem armadilhas perto de casa. Ele sai correndo e confirma sua teoria. Não há nenhuma armadilha por ali, já que Meisai, além dele, precisava cuidar da Togame também. Meisai começa a dizer que caso ela perca, eles devem conseguir com o shogunato que cuidem bem do santuário e das garotas. Ela sempre achou que as espadas eram a cura, mas agora vê que por não poderem se separar delas, está mais para um veneno. Ela só precisava que aparecesse alguém para esmagar suas ideias, mas não está admitindo a derrota. Ela tira uma espada da terra e Chitika sente que aquela é a original. Ela diz que vai mostrar a verdadeira técnica e ele diz que sim, mas nesse momento ela vai estar em pedaços. Cada um usa seu golpe, e no final começa a chover. Togame chega e vê que ele venceu, mas não parece tão feliz de início. Agora o santuário não tem mais espadas e Togame vai se certificar de que o shogunato deu uma garantia para o local. Indo embora, ele diz que vai sentir falta das escadas. Não das escadas em si, mas é que ele acha que não vai ter mais chance de carregar ela daquele jeito por aí. O próximo oponente é um homem que perdeu a maior parte de sua humanidade depois de se devotar demais à arte da espada. É um espadachim formidável, conhecido como o mais forte do Japão. E ele foi bem direto, mandou uma carta requisitando um duelo pela espada. Em meio às preocupações, Togame se pega pensando que Chitika não parece ligar muito para mulheres. Atacou a Meisai sem hesitar. Como será que ele se apaixonou por ela então? Deixando isso de lado, o duelo está marcado e vai acontecer em uma ilha. No mar, falando justamente sobre o casal que está reunindo as espadas, estão mais ninjas do Maniwa. Eles voam como borboleta, ferroam como abelha e consomem como louva-a-Deus. Trabalhando juntos, eles formam o esquadrão inseto. Togame pensa que se o espadachim sabe que eles têm 3 espadas, Maniwa também pode saber, e deve estar se movendo, e ela realmente está certa. Mas por enquanto eles não estão atrás dos dois, eles estão na ilha onde Chitika nasceu, e planejam pegar a irmã dele. O líder do esquadrão é o louva-a-Deus, e ele diz que ele vai pegá-la. Sendo filha do herói da rebelião, ela deve saber alguma coisa também. As técnicas dele seriam mais eficazes. Ele deixa seu cristal rubro como forma de avisar os outros se algo acontecer. Assim eles finalizam o trabalho. A pobre Nanami pensa em como se sente sozinha. Para piorar, ela é atacada do nada. Num piscar de olhos, o louva-a-Deus está amarrado, e Nanami diz para ele que não adianta tentar se autocancelar. Ela tirou o veneno da boca dele enquanto ele dormia. Agora ela vai ter que dar um jeitinho nele. O borboleta pensa em ter algo errado, mas o abelha convence ele que não. Nanami é até boazinha, diz que vai deixar o louva-a-Deus dormir do lado de seu amigo Koumori que foi derrotado antes. Ela consegue tirar dele que a busca de seu irmão e da estrategista está indo bem e já conseguiram 3 espadas no total. Ela quer saber quantos de Maniwa estão na ilha e ele diz que veio sozinho. Ela diz que seria melhor ele falar a verdade. Parecia ter grandes planos para ter vindo sozinho. Começa até a contar uma história de que quando Chitika era pequeno, ele roía muito as unhas. Então um dia ela tirou as unhas dele e ele nunca mais fez. E se fizessem o contrário agora? E se o louva-a-Deus roesse as unhas? Ele finge que vai falar para tentar atacá-la, mas ela é muito rápida, não se fere e contra-ataca. Uma memória vem, do pai dela, dizendo que o irmão dela vai ser o herdeiro do estilo. Mas não é porque ela é mulher ou por ter um corpo fraco. É porque o pai dela não teria capacidade de treinar alguém com poderes excepcionais como os dela. Ela diz que os olhos do louva-a-Deus lembram os do pai dela naquela época, e ele se vai, com seu cristal rubro partindo. Já são 4 meses e o irmão dela só pegou 2 espadas. Ela pensa que vai ter que discipliná-lo quando voltar.
Longe, Chitika até pensa quem será mais forte, o espadachim que está indo enfrentar ou a irmã dele. Os dois não querem acreditar no cristal, já que o louva-a-Deus era muito poderoso. Depois de conversar, o borboleta diz para o abelha observar de longe. Caso ele perca, o abelha ganha depois com a informação que coletou. O mais jovem do esquadrão deve sobreviver. O borboleta começa até a falar que depois dali ele vai se casar. No calor do momento, quase volta com o antigo hábito, mas diz para o abelha guardar para ele que depois da batalha farão juntos. Cada um guarda metade do cristal, para estar junto do outro companheiro. Ele se apresenta para Nanami e é bem direto, diz que veio capturá-la. Ela se apresenta e pergunta o nome do de antes, não sabe porque não deu tempo para ele falar. Ele diz o nome do louva-a-Deus e confirma que o cristal estava mesmo certo. Sendo assim, ele pretende ir com tudo para cima dela, mas seria melhor pegar como refém. Então ela pode se render caso quiser. Ele toma uma pose de batalha e diz para ela fazer a dela. Ela diz que nunca fez, é amadora no estilo sem espadas. Tem mais uma coisa. Para ela, poses são inúteis. Só de ver a dele já sabe os segredos e o que ele pretende fazer. Ele consegue desviar e ela também. A técnica dele é interessante. Seus movimentos ignoram a gravidade. Pode segurar qualquer coisa, não importa o quão pesada, e até mesmo o galho mais fino é suficiente para aguentá-lo. Não importa o ataque que ela usar, só com a pressão vinda da mão dela, ele já vai flutuar e não ser atingido. Ele tem muito orgulho da técnica, e ela não se impressiona. O que a impressiona é quanto tempo ele deve ter levado para aprender a técnica que deve ter demorado para ser aperfeiçoada, passando de geração em geração. Ela inveja isso, já que ela não sabe o que é esforço. Ela diz que já viu bastante, e é hora de acabar com ele. O abelha tem certeza que ela usou a mesma técnica do borboleta. Além disso, para acabar com ele, ela usou a técnica do louva-a-Deus. Ela inveja alguém que tenha sido treinado, e por isso começou a observar. Ao ver uma vez, ela lembra a técnica. Ao ver duas, ela domina. Seu método de treino é a observação. Ela percebeu que alguém estava vendo, mas teve uma crise de tosse do nada. O abelha pensa que é a chance que precisava e atinge as costas dela com alguma coisa que ele joga. Ele se apresenta dizendo que é o último e que acertou ela com um veneno que só faz dormir. Apesar de querer acabar com ela, precisam mesmo é das espadas, por isso vai usar ela de isca para pegar o irmão. Ele mostra a técnica para ela uma segunda vez, e quando ela vai tentar atacar, ele lança o veneno, que já deveria ter paralisado ela há um tempo. Ele entende que é mais fraco que ela, por isso deve aproveitar a chance para não deixar que ela ataque mais, mesmo depois de acordar. Algo inesperado para ele acontece. Ela tirou os ferrões de si mesma e usou contra ele. Venenos não letais não fazem nem cócegas nela. Desde criança, o corpo dela escolhe viver. Não importa o que aconteça, não importa a dor. O abelha pensa que pode suportar o próprio veneno, mas ela revela que usou o veneno do louva-a-Deus junto. Ela pergunta como ele quer partir. Pelo veneno ou pela espada? Ele escolhe a espada para conseguir encarar seus companheiros do outro lado e pede que ela coloque-o para dormir ao lado deles. Ela diz que tudo bem. Os dois viajantes estão comendo e conversando sobre o quão incrível foi a batalha contra Hakurei, o ex-espadachim mais forte do Japão. Sem as estratégias dela, ele não estaria vivo, e sem a habilidade dele, de nada adiantariam as estratégias. Ela mudou a opinião sobre ele e ele se apaixonou de novo por ela. Hakurei tinha técnicas incríveis, tanto com os pés quanto com a espada. Parece até que a lenda dele poder cortar o sol poderia ser verdadeira, com suas habilidades e a espada que ele tinha. De tudo, o que incomodou Chitika foi Hakurei dizer que o estilo sem espadas foi abandonado pelo Shikizaki, e que existe uma linhagem Kiki. O nome completo é Kiki Shikizaki. Também é estranho que Hakurei chamou a si mesmo de criação falha. Não adianta ficar tentando adivinhar o que tudo quer dizer. O importante é que pegaram a quarta espada sem danificá-la e devem partir para a próxima, que é conhecida por possuir uma defesa inigualável. O oponente é o capitão de um navio pirata. Chitika agora tem o título de mais forte do Japão, e pensa que Hakurei não era tão forte quanto sua irmã. Ela pensa que a tal técnica final do irmão tem um grande ponto fraco que seria melhor avisá-lo. Talvez seja melhor ela se juntar à caçada também. Os dois viajantes estão chamando atenção por onde passam e ganhando experiência em batalhas. O próximo destino deles é um lugar que tem até uma arena, e é lá que está o próximo oponente, o capitão dos piratas que usa uma armadura. Aquela armadura é a Yoroi, a espada forjada como uma armadura ocidental.
A localidade tem várias fontes termais, um ótimo lugar para tomar um banho e recuperar os ferimentos. Mas Chichiká está indo tão bem que de todas as batalhas que ele lutou não teve um ferimento. Está ótimo, nem mesmo um arranhão. Togami diz que se quiserem podem passar a agir de forma mais calma e sorrateira. Ela tinha lá suas dúvidas sobre Chichiká no início, porque já foi traída diversas vezes, mas agora tem certeza absoluta que não vai ser traída. Chichiká diz que é claro que não vai traí-la, e se apaixonou cada vez mais por ela durante a jornada. Ela diz que não parece muito, estão juntos numa termal e ele nem tenta nada. Ele até pergunta o que ela quer dizer. Foi ela quem convidou ele ali? O rapaz é inocente. Hora da explicação. A Yoroi foi feita para defender e não para atacar. As articulações das partes da armadura são feitas de lâminas afiadas, difícil de perceber à distância. É necessário muito esforço mesmo para arranhá-la, mas Chichiká não pode danificar as espadas mesmo. Togami tem alguns planos maléficos. Já que não podem fazer nada na armadura, tem que atingir apenas o usuário. Então daria para forçar ele a tomar um banho de mar, ou usar bastante calor para fazer um inimigo assado. Chichiká até pensa se não seria melhor atacá-lo sem armadura, e ela diz que ela nunca é tirada perto de outras pessoas. Apesar de Chichiká ser grande, o oponente é um homem maior ainda, e Chichiká não está acostumado com batalhas assim. Infelizmente, Togami não tem um plano para a situação, já que ela não entende de artes marciais, ele vai ter que se virar. De repente, alguém vem anunciar que o próprio Capitão Pirata veio vê-los. Ele diz que não quer nada, mas está ciente de quem são os dois e o que eles estão fazendo por aí. Já até sabe que vieram por causa dele. Togami até acha que ele já cercou os arredores com seus homens, mas ele diz que veio sozinho. Ela pergunta o que ele quer, afinal. Não pode ter ido lá à toa. Ele pergunta o que fariam depois se conseguissem tomar sua armadura, e ela responde que voltaria ao Wari, para onde levam as espadas, usando o mar. Ele responde que o porto é dele. Acham mesmo que sairiam dali em segurança? Ele veio propor um duelo. Se Chichiká vencer, ele entrega sua armadura, e ninguém interfere mais, mas tem algumas condições. Ele sabe que o shogunato não apoia a pirataria, mas quer que Togami ajude com a imagem dele. Ali onde eles estão, as lutas foram proibidas por ele, mas lutando lá onde tem a arena ajudaria muito a movimentar o comércio local. Uma luta contra o atual mais forte do Japão. Ela diz que está muito bom se vencerem, mas e se perderem para ele, o que acontece? Ele diz que a situação ainda fica boa para ela. O que ele quer é que ela seja sua mulher, e ele mesmo vai continuar ajudando-a. Chichiká mostra sua técnica que permite atingir dentro da armadura. Pode atingir qualquer coisa com ela. Pele, músculos, órgãos, ossos. Depois acontece uma situação em que Chichiká age por impulso, derrubando Togami enquanto ela fala sobre a proposta do pirata. Parece que ele estava com ciúmes ou algo do tipo, mas não entendia o que estava fazendo. Ele até fala que se fosse melhor para ela seguir sem ele, mas com o pirata, ela deveria fazer. E ela fica impressionada com ele poder ser tão desapegado. Mas antes de concluir a fala, chega mais alguém querendo vê-los. É o líder do Esquadrão Pássaro, um dos 12 líderes. É essencialmente o líder do exército de Maniwa. Ele diz que veio só para conversar, mas Togami é muito desconfiada e diz que seria melhor acabar com ele ali mesmo. Ele diz que daria seu braço esquerdo caso ela estivesse disposta a apenas ouvi-lo. Ela diz que não precisa, mas ele já fez. É um cara bem determinado. Pergunta sobre 3 companheiros que perdeu, mas os 2 ali não sabem. Ele não vê a situação atual como algo muito vantajoso para Maniwa, então veio propor uma aliança temporária. Na verdade, uma trégua temporária. Eles vão em busca das espadas na ordem oposta dos viajantes, evitando lutar entre si pelas espadas. Hou diz que se não aceitarem, terão que lutar, e aquilo não é uma ameaça, por enquanto. Pensando que pode roubar as espadas deles depois, Togami diz que a espada que está por ali é o atual alvo dela, então Maniwa pode ir atrás de outras e eles não se encontrarão. Ele conta para ela a suposta localização de 3 espadas e também que uma tal princesa Hitei começou a se mover. Antes de ir embora, Hou diz mais uma coisinha. Ele soube que Togami tem batido no seu subordinado enquanto diz Cheryo. Isso significa adeus em uma língua estrangeira. O correto seria ela dizer Chesto. A reação dela é absurda de tanta vergonha que ela sente. Ela diz que a maior desgraça para a grande estrategista do shogunato seria ser taxada de burra. Nem quer admitir que confundiu. Diz para Chichiká que na verdade ela sabia, mas falava de propósito. Ele até pergunta se ela sabia que estava tudo errado, por que falar então? Ela admite que não sabia, e é uma vergonha para os dois, porque Chichiká também não sabia. Ele confessa que na verdade ele sabia sim, e a reação dela é mandar mais um Cheryo. Parece que não tem jeito. Hou encontra alguns piratas locais, mas acaba com eles tão rápido que nem é mostrado. Avisam o capitão que aceitaram a proposta e a história dele é mostrada rapidamente. Piratas tiraram ele de uma garotinha e mais tarde ele cresceu e se vingou com a armadura.
Togami lembra muito a garotinha. O capitão diz que se Chichika quiser, pode desistir, e ele lembra que Togami pediu para vencer sem incapacitar o capitão permanentemente. O capitão diz que ele deve mostrar a força do homem que acabou com Hakurei, e ele responde que vai mostrar e já manda a frase de efeito. Ele planejava acabar com tudo num único golpe, aquele que acerta dentro da armadura, mas não deu certo, e ele fica confuso. O capitão diz que a armadura não vai ser perfurada por técnicas assim, e a luta continua. Ele também diz que Chichika deve ter determinação para aceitar a derrota, e antes que ele pudesse pensar muito sobre isso, Togami começa a gritar que mandou ele vencer, não deu permissão para desistir. É óbvio que ela nunca confiaria num homem que não mostra seu rosto nem tira sua armadura para poder entrar com ela em uma fonte. Tudo bem se uma técnica não funcionou. Chichika, se for mesmo apaixonado por ela, deve usar a força bruta de um corpo forjado como aço por mais de 20 anos. O rapaz pensa que tem pensado demais e diz para o capitão vir. Agora sim vai ser um espetáculo para a plateia. O capitão resolve mostrar uma técnica exclusiva passada pelos piratas Yoroi, mas no fim, a força bruta de Chichika é mesmo superior. Ele até agradece o capitão dizendo que finalmente entendeu que mesmo tendo sua própria existência resumida a uma simples espada, ele ainda é humano. E tem mais algo que ele diz: não toque na minha mulher. Eles ficam sabendo que não houve nenhum grande ferimento apesar da derrota, e que Togami lembra muito a irmãzinha do capitão. Chichika diz que ela deveria ter ido vê-lo, mas ela responde que não é cruel para dar falsas esperanças a um homem. Ela acha que o mais educado seria partir rapidamente. A pergunta é importante: como ele sabia que Cheiryu estava errado? Ele diz que ouviu o pai falar o certo, mas ela falava errado com tanto entusiasmo que talvez ele que tinha entendido errado. Ela solta mais um Cheiryu antes de sair. Não mudou nada mesmo. Os dois chegam até um lugar que é bem complicado de se viver. Tem muita neve e tempestades. Para piorar, quem eles procuram vive no topo da montanha. A princesa Hitei desconfia que os dois estão indo para lá e revela que a região não foi considerada uma região de desastres por ter as piores nevascas. Foi por causa de seus habitantes. Um clã que vive lá desde os tempos remotos. Para Togami está fazendo tão frio que ela começa até a pensar em como é viver a vida de verdade, ao lado de quem ama, tendo filhos e tudo. Chichika diz que está se sentindo estranho e cai. Deve ser hipotermia. Togami não sabe o que fazer e de repente aparece uma garotinha perguntando se está tudo bem. Ela até carrega os dois. O restante dos líderes de Maniwa está reunido e discutindo o que eles devem fazer a seguir, já que Hou fez a trégua com Togami. Falam sobre alguém muito forte ter conseguido uma espada e terem que mandar Kyoken para pegá-lo. A questão é que ela se move tão rápido que eles nem perceberam que ela já tinha saído da reunião e acham que ela irá atrás de Togami. Os dois estão bem. Quem salvou eles é uma garotinha de 11 anos do clã Itezora, o clã que eles estão procurando, mas chegaram atrasados. Ela conta que o clã foi devastado por uma avalanche no mês anterior e ela é a única sobrevivente. Sobre a espada, ninguém no clã tinha costume de usar espadas. A única coisa que lembra é que falaram sobre o filho do prefeito nos últimos dias usar uma espada para caçar. Konayuki percebe que a espada é importante e se oferece para ir procurar e trazê-la para eles. Ela diz que a neve não é nenhum incômodo, nem faz diferença para alguém do clã. Eles se espantam sobre a garotinha querer entregar a espada com tanta facilidade, sem resistência nem negociação. Também estranham um pouco o clã que fica no pico da montanha e vive lá há tanto tempo ter acabado por causa de uma avalanche. Em uma outra conversa, ela fica sabendo que Chichika foi quem acabou com seu próprio pai para herdar o estilo sem espadas e que ele sabe que o pai dele acabou com o pai dela e decidiu ajudá-la mesmo assim. Ela diz para ele não contar essas coisas para mais ninguém e ele pergunta o que farão depois de coletar todas as espadas. Como a espada dela, ele pretende acompanhá-la pelo resto da vida. Ela diz que não sabe ainda, dá uma desculpa que estão no meio da jornada e ainda não pensou em tudo, mas ele nem ouve direito, cai no sono. Ou só fingia para não pressioná-la. Depois de um tempo, Konayuki volta, dizendo que trouxe a espada mais antiga que o prefeito tinha. Togami diz que não é aquela, mas a garotinha diz que os documentos registravam aquela como sendo a Kanazuchi. Chichika sente e diz que é sim a verdadeira. A espada é muito pesada, ele não pode nem levantá-la. Para a surpresa deles, Konayuki era a mais fraca do clã, entre as crianças. Entre os adultos não tinha nem comparação. E o documento também dizia que se um terráqueo quisesse a espada, teria que se provar digno dela. Lá fora a luta começa e Chichika pensa que não quer machucá-la. A garotinha chacoalha a espada por aí como se não fosse nada, mas parece não entender nada sobre lutas. Só que com ela conseguindo mover uma espada pesada dessas livremente e com Chichika não querendo machucá-la, ela não precisa mesmo entender muito sobre lutas. Chichika sofre a primeira derrota, com um braço quebrado.
Kyoken se prepara para atacar os viajantes e seus 2 companheiros de exército conversam sobre ela. A Kyoken de agora é praticamente o espírito da primeira. É uma técnica que permite tomar o controle dos hospedeiros, mas parece só funcionar em mulheres. Konayuki pede desculpas, não imaginava que Chichika fosse tão fraco. Pede para eles descansarem que ela vai caçar. Togame se culpa pelo que aconteceu, mas ele diz que não está com raiva nem nada dela. Ele até agradece por ela ter parado a luta antes que algo pior acontecesse. Ela se desculpa mais uma vez e diz para ele não pegar tão pesado consigo mesmo. Ela também acha que a garotinha estava mentindo sobre a questão de se provarem dignos. Ela acha que foi uma invenção para que ela não fique sozinha novamente. É uma garotinha adorável que só quer companhia por mais tempo. Ela se sente mesmo sozinha e diz para seus antigos familiares que depois vai se desculpar com eles pela mentira que contou. Um grito lá fora. Eles saem e Kyoken está caída e culpando Togame pela queda do clã dela. Ela quer vingança e se aproveita da informação de Chichika quando ele diz que foi derrotado pela garotinha também. Ela usa sua técnica para passar para o corpo de Konayuki. Ela está se divertindo e achando aquele corpo incrível. Ela tem mais um poder, o de ver as memórias. Ela não entende muito bem, mas vê que o clã foi derrotado. Não vai poder pegar o corpo de uma adulta. Chichika chama ela para brigar, e ela se gaba de ter tido mais de 2.000 corpos em sua vida. A maioria mulheres altamente treinadas, então tem muita experiência em batalha. Chichika resolve testar uma coisa e acaba acertando um golpe. Parece que ficou mais fácil lutar agora. Ele não conseguia ler os movimentos de Konayuki porque ela era uma amadora total, mas agora que ele luta com alguém com tanto treinamento, lá estão os fundamentos de batalha que ele conhece e sabe ler os movimentos. Togame diz que não adianta nem pensar em tomar o corpo dela, ela é tão fraca que perderia até para um coelho. Kyoken mostra o porquê da Kanazuchi ser chamada de espada dupla, dá para usar de qualquer lado. Mesmo uma espada versátil e um corpo extremamente forte, não é o suficiente para derrotar Chichika. Ele acerta um belo golpe e todas as marcas somem do corpo da garotinha. Ele estava mirando as marcas ao atacar. Togame vê ele diferente, muito mais como humano e menos como espada. Ele também pensa e toma suas próprias decisões, como fez agora. Os outros Manhwa aparecem lá, dizendo que Kyoken veio por conta própria e eles apenas vieram buscá-la, mas parece tarde demais. Para mostrar que ainda querem a aliança, Kawausou revela sua habilidade. Ela permite ler memórias de objetos inanimados, muito útil para encontrar as espadas. Já que Togame ainda não confia neles, Hou resolve reduzir o clã a apenas 4 pessoas, para mostrar que não quer ameaçá-la. É tudo muito bizarro, mas ele diz que ninjas vivem apenas para morrer, embora ele deseje vingar seus companheiros. Ela aceita a trégua novamente e diz para ele sumir logo. Antes de sair, ele revela algo importante. O dono de uma das espadas mudou recentemente, tem mais alguém na caçada por elas. Ele até diz o possível local em que a pessoa se encontra. Konayuki pede desculpas por ter mentido. Só ela pode levar aquela espada para Owari, e ela vai viver no santuário que Meisai cuidava. Chichika se sente meio mal por ter sido derrotado, e Togame diz para ele esquecer isso, foi sorte de principiante. Ele vem se tornando cada vez mais humano durante a jornada. Nanami foi mesmo atrás de uma das espadas e derrotou muita gente. Aquela pequena lâmina fez ela falar de uma forma que não sabe se vai fazer o bem ou o mal. Ela chega em um lugar onde os guardas usam uma espécie de necromancia que não passam de lembranças e vê durante um tempo os fantasmas de seus pais dizendo que ela é um erro da vida, um monstro, não deveria estar vivendo por aí. Emonzaemon, aquele servo da princesa Hitei, estava no barco para mostrar o caminho até a próxima espada, que por acaso está com Nanami. Ele diz que ver a espada de Togame em ação é um dever dele também. Chichika não quer lutar com sua irmã, mas ela diz que foi atrás de uma das espadas apenas para que ele tenha motivos para acabar com ela. Ele pede para Togame fazer a contagem e a luta começa. Enquanto trocam golpes, sua irmã diz que não importa o quão forte ele se torne, porque ela tem aqueles olhos que permitem ver através de qualquer técnica, movimento e fraqueza. Ela se decepciona por Chichika estar mais fraco que ela, mesmo depois de 6 meses. Algo surpreendente acontece. A fraca Nanami agarra Chichika e joga ele numa velocidade que ninguém vê. Ela fez isso porque foi ela quem acabou com os Itezora, e agora ela tem a força daqueles do clã. Não só igual Konayuki, mais ainda, igual um adulto. Ela não foi só até o clã deles, desviou-se e acabou com tudo pelos arredores. Chichika pergunta por quê, e ela diz que acabar com pragas é seu hobby. A espada não escolhe o que corta.
Ela deixou a ilha para contar a Chitika de suas fraquezas, mas depois de perceber que ele só enfrentou gente fraca que não as percebeu e que ele se tornou covarde, ela mudou de ideia. Não vai mais contar e vai enfrentá-lo usando só o dedinho. Ele não é digno de toda a força. Ela realmente derruba ele fácil, e diz até que tirou o peso dos golpes com aquela técnica do borboleta. Se quisesse, teria mais de 200 maneiras diferentes de acabar com ele enquanto ele caía. Ele quer saber a verdade. Sua irmã sempre teve um corpo muito frágil, não poderia fazer tudo aquilo. Ela revela que está com uma das espadas cravadas em seu corpo. Com a energia da Bita emanada em seu peito, as fraquezas de seu corpo são forçadas a ser curadas. Ele deve voltar quando for mais forte. A verdade sobre Nanami ser um monstro chega até a princesa Hitei e até os Maniwa também. Pinguim acredita que só Ho-Oh pode enfrentá-la frente a frente, e Emonzaemon diz para a princesa que eles ali não conseguem lutar contra ela. A Ilha dos Espíritos realmente está cheia de espíritos agora que Nanami a está dominando, e Chitika pensa que não pode vencê-la. Togame conversa para tentar um acordo, e Nanami diz que ela trata seu irmão muito humanamente. Na ilha, ele era uma espada afiada, agora parece uma espada sem fio. Nem o próprio Chitika está acreditando no quanto ele está desanimado. Ele revela que escondeu que sua irmã era mais forte porque queria que ele fosse o escolhido para ser a espada de Togame. Ela tenta fazer com que ele se anime, e quando ele confirma que irá lutar novamente contra a própria irmã, ela diz que criou uma estratégia. Ela diz que a técnica final dele ser uma mistura de movimentos tem um ponto fraco, já que abre uma falha na defesa durante a execução. A irmã dele até pegou leve mostrando uma mistura de movimentos como dando uma dica para ele desenvolver melhor sua técnica. Apesar de dizer que tem um plano até para os olhos, Togame sai de lá pensativa sobre o motivo da irmã querer enfrentar o próprio irmão em vez de colaborar. Nanami pensa que ele deve acabar com ela logo, assim como fez com seu pai. Chitika treina para encontrar uma combinação adequada de movimentos para sua técnica final. As duas mulheres vão conversar e Nanami diz que o pai deles não foi exilado apenas pelo Shogun ter medo dele. O pai também foi acusado de acabar com a mãe. Não se descobriu a verdade, mas de qualquer forma, a mensagem maluca da Nanami é que na família dela é natural que os membros acabem uns com os outros. Togame diz que vai vencer os olhos dela com sua estratégia e não pode explicar exatamente o porquê, mas a batalha não vai ser no dojo, vai ser em frente ao Buda das espadas. Nanami diz que no fim da luta de agora, um dos dois não estará mais vivo. É o único jeito. Ela agradece ele por ter acabado com o pai deles, e diz que seria bom se o pai tivesse acabado com ela. Não existe mais razão para viver, então é melhor que Chitika acabe com isso. A luta começa, e o grande plano era apagar todas as velas para que na escuridão ela não pudesse usar aqueles olhos. Chitika treinou arduamente uma combinação de golpes, e acerta Nanami em cheio com sua técnica final. Agora eles têm Bita em mãos, e Chitika diz para chamar um médico, porque não acabou com sua irmã. Inesperadamente, a irmã se levanta e ainda revela que estava tentando se tornar um pouco mais fraca ao usar a força dos outros. Ela estava tentando viver um pouco mais, mas quer que acabe. Togame diz que não tem necessidade disso, e Nanami manda um ataque que corta grande parte do cabelo dela. É o suficiente para Chitika ficar bravo e querer lutar a sério. Enquanto a luta acontece, ela começa a pensar que o corpo dela não aguenta a própria força. É por isso que ela tem copiado técnicas dos outros, para tentar viver um pouco mais, sendo um pouco mais fraca. Chitika está muito triste, mas não tem o que fazer. Ele realmente vai até o fim, e sua irmã está derrotada. Chitika acredita que o corpo de sua irmã era tão fraco porque ela era muito mais do que um prodígio. Togame diz que não existia nenhum plano maior. Nanami simplesmente queria deixar de viver e que fosse seu irmão quem fizesse isso por ela, mesmo que não fosse o que ele quisesse fazer. Os dois pegam um barco para continuar a viagem e ele diz que assim como ela, ele também não tem mais família, mas ela diz que eles têm um ao outro. Os dois estão de volta a Owari, na cidade dos guerreiros, terra natal do Shogun Yanari. Tem muitas casas grandes e Chitika faz piada de uma dizendo ser cafona. Aquela é a casa de Togame. Ela não vai esquecer tão cedo que ele fez piada da casa e está indo para o castelo. Houveram mudanças nas regras e espadas não podem mais entrar lá, por isso Chitika não pode ir junto. Enquanto ele está treinando, Emonzaemon aparece dizendo para Chitika segui-lo. Togame dá bronca em Chitika por ter ido até lá. Ela não queria ter que ver a princesa Hitei. De cara, a princesa faz piada com o cabelo dela, e depois as duas começam a trocar muitas farpas, até que dizem que vão deixar de cumprimentos e tratar de negócios. A princesa revela que Emonzaemon fica no sótão. Para ela, ele tem uma cara muito deprimente, então mantém ele lá em cima. Foi ela quem deu a máscara.
Finalmente, falando em negócios, a princesa pode ter a localização de uma das antigas oficinas de Shikizaki e revela para eles. Ela não mente, diz que pensou mesmo em tomar para ela todo o crédito de reunir as espadas. Togami diz que os dois vão para o local que ela passou e ela diz que Emonzaemon vai guiá-los. Antes de sair, Togami presta atenção em duas armas, mas não sabe o que são. A princesa diz para não se preocupar, é apenas decoração. Maniwa continua se movendo. Togami está muito cansada, mas tem vergonha de Emonzaemon. Shichika insiste em carregá-la e quando ela deixa, o rapaz olha para trás. Ela volta a andar. Quando chegam no destino e ele se vai, ela pode deixar de andar novamente. No meio de toda a bagunça está o que chamam de Biorigo, uma espécie de máquina. Quando Shichika vai tentar alguma coisa, ele percebe e Togami confirma. Biorigo é a 8ª espada que estão procurando, a Bitô. Emonzaemon intercepta um ninja, um Maniwa, que tem uma baita autoestima por sinal. Ele diz para o ninja que é verdade que uma das espadas está por ali onde estão, mas ela tem uma verdade histórica que um ninja como ele não aguentaria saber. Emonzaemon ameaça o ninja, que parece meio atrapalhado e não querer briga, mas logo o verdadeiro ele se mostra. Alguém que já venceu inúmeras batalhas e usa uma espada ocidental. Os dois viajantes encontraram uma pousada por perto do próximo objetivo, e a princesa encara o que disse ser decoração. O Tartaruga do Mar descobre que Emonzaemon já foi um ninja, e o clã dele foi destruído há muito tempo pelo clã Maniwa. O ninja se impressiona com as habilidades de Emonzaemon, que diz não entender como seu clã perdeu para o deles. Talvez os Maniwa de antigamente fossem grandiosos, mas os de hoje parecem não ser, com exceção de Hou-Oh, e logo ele derrota o Tartaruga. Shichika se impressiona com a variedade de formas das 12 espadas. Depois pergunta quem é a princesa. A cor dos olhos e o cabelo é diferente do comum por ali. Ela explica que a origem da princesa é desconhecida, e as duas brigam porque não importa quantas vezes ela vença, Hitei sempre volta. Togami sente um pouco de ciúmes, mas Shichika logo dá um jeito dela entender que não é isso. Emonzaemon volta e reporta para a princesa que guiou os dois viajantes e também eliminou um dos Maniwa. Ele se mostra um servo muito fiel da princesa. Shichika acha estranho a princesa ajudar, mas ao mesmo tempo querer atrapalhar, já que não contou que Biorigo era uma das espadas. Togami diz que talvez ela estivesse esperando que eles falhassem e só quisesse pegar todo o crédito no final, igual ela mesma. Tanto Togami quanto a princesa já perceberam que o sexto sentido de Shichika para as espadas não é lá essas coisas, e a princesa queria mesmo que fossem derrotados enquanto procuravam uma espada sem perceber que era uma espada. Shichika quer lutar logo, mas Togami insiste em fazer reconhecimento dos arredores antes disso. Talvez ela queira encontrar a oficina antes da batalha? Os Maniwa ficam sabendo da derrota. Togami estava fazendo um mapa da área vista de cima, e ela percebeu que Biorigo sempre faz a mesma rota. Inclusive colocou a rota no mapa. Com isso já tem uma ideia de onde deve ser a localização da oficina e também para derrotar Biorigo sem danificar, ela já tem um plano. Cavaram um buraco, uma armadilha no meio da rota, mas a espada é melhor do que eles pensavam. Shichika se atenta ao fato dela tomar sol sempre. Shichika se preocupa em lutar com um boneco, tão imprevisível quanto uma criança, mas Togami está bem confiante que as estratégias dela vão funcionar. Durante muito tempo de observação, Togami percebeu algumas coisas sobre Biorigo, incluindo o modo como luta e as armas que provavelmente teria para usar. Ela diz que, diferente de humanos, bonecos são previsíveis. É durante essa luta que Shichika percebe uma coisa. Biorigo algumas vezes repete a fala "humano reconhecido", e é assim que ela ataca. Apesar dele ser uma espada, ele também é humano. É uma espada com alma humana. Ele diz que lutava como Biorigo, como alguém que só vai e segue ordens que deram para ele, mas de agora em diante ele faz as coisas porque quer. Ele não protege Togami apenas porque ela ordenou, mas porque ele quer. Ele decidiu do fundo de seu coração, como um humano. Além de pedir para que Shichika evitasse ataques críticos e fizesse apenas com que a espada se defendesse, ela também tinha previsto que fazer a luta durar o máximo que pudesse faria com que em algum momento a energia de Biorigo acabasse. Era isso mesmo, sempre que ela tomava sol era para se recarregar. Quando a luta acaba, o clima está fechado e começa uma chuva, quase como se ela chorasse. Depois da luta, Shichika pergunta se ela apostava que a energia dele duraria mais do que a da espada, ou se ela acha que foi o destino ele ganhar. Ela diz que o destino é algo que você decide sozinho, e antes ela disse que acreditava em Shichika. É hora de desmontar Biorigo enquanto tem chance, e Shichika se sente um pouco aborrecido com isso. Togami acha bobo, mas depois também sente e diz umas palavras de agradecimento para algo que foi tão fiel que mesmo depois de seu criador partir, continuou a proteger onde foi ordenado. A princesa acha engraçado que dizem que Biorigo foi feita por Shikizaki com base na mulher que ele amou. Emonzaemon diz que não é algo engraçado.
e ela ordena que ele encontre Maniwa Ho-Oh e acabe com ele. Shichika encontra algo que parece uma mala, e Togami diz que não devem perder tempo com nada além de encontrar a entrada para a oficina. Quando ele joga para longe, pareciam ser barras de ouro que nem deram atenção. Para a nona espada tentaram fazer negociações, mas que não deram muito certo. Togami deveria ganhar da atual possuidora da espada no xadrez japonês e ela lutaria com Shichika. Mas ela quer lutar contra alguém que também tenha uma espada em mãos, mas Shichika não pode usá-las. Ele diz que sua oponente é uma das melhores com quem lutou até agora, e não sentiu o veneno da espada nela. Togami diz que essa pode ser a única espada de Shikizaki sem seu veneno. Ela fica brava porque Shichika está admirando demais uma oponente, e ele pergunta se ela não tem uma estratégia para essa também. Infelizmente, ela não tem. De repente, Kiguchi aparece dizendo que quer corrigir a injustiça da última batalha. Shichika foi muito fraco, então não foi justo. Ela mesma propõe treiná-lo e depois disso será uma luta justa. Maniwa encontra uma das espadas. Ela tem uma aura sinistra que só não escapou porque está dentro de uma caverna bem escondida. Parece que não dá nem para tocar nela. Togami fica com ciúmes, apesar de entender que a oponente da vez é muito correta e honesta, por isso quer ensinar Shichika. Ela não vai assistir o treino, diz que precisa pensar em estratégias. A primeira parte do treinamento é purificar o dojo para obter um ambiente adequado e Kiguchi é bem rígida com as formalidades. Togami pensava em fazer uma surpresa, mas quando ela aparece, vê uma cena e sai correndo. Kiguchi só estava tirando um inseto do cabelo de Shichika. Ela não mata nenhum inseto, diz que aquela escola não tolera mortes. O começo do treinamento é para ser bem básico, mas o rapaz é um desastre quando se trata de usar uma espada. Togami estava preocupada com o atraso, mas finge dormir quando ele chega. Ele diz que Kiguchi é meio dura, mas até que ele gostou. É nessa hora que ela não consegue mais fingir que dorme. Ela não quer falar nada sobre o dojo e vai logo dormir. Mais um mal entendido. A roupa de treino rasga e Togami sai imaginando cada coisa. Shichika chega elogiando o estilo de Kiguchi, que aperfeiçoa a espada e se afasta dos conflitos. Togami estava esperando ele para comer, e ele diz que já comeu com a professora, mas a comida nem era tão boa e ele jamais rejeitaria jantar com Togami. Ela até pergunta como foi, mas quando ele diz o nome Kiguchi, ela fica brava de novo. No treino, a professora pede para Shichika abaixar mais os quadris, mas ele faz tudo errado. Ela vai ajudá-lo a manter a posição correta e quando acontece um tropeço, lá vem mais um mal entendido. Togami está até chorando dessa vez e ela nem entende por quê. Já são 10 dias treinando e Shichika diz não ter tido progresso nenhum. Lá no dojo, a professora diz que ele é o primeiro aluno dela e deve ter algo errado no jeito dela ensinar. Ele diz que ela é diferente dos outros donos das espadas, e ela diz que não, que ela sabe que o correto seria entregar a espada, mas não consegue entregar algo que representa o dojo e sua identidade. O estilo que ela herdou não tem a ver com linhagem sanguínea, e ela nem sabe muito sobre o antigo líder que conseguiu a espada. Ela jogava muito xadrez japonês pela cidade e brigava com seu avô porque não tinha interesse em herdar um dojo sem estudantes. Mas ela sentiu algo a primeira vez que segurou a espada no Kogiri, e seu avô também disse que se sentiu renascido a primeira vez que a segurou. Ela se apegou à ideia de que o estilo herdado vai sumir junto com ela, mas sempre pensa em como seria sua vida se tivesse se entregado a um amor. Shichika diz que um estilo que não tira vidas tem seu lugar nos tempos de paz, e ela responde que aquela espada pode sim tirar vidas. É por isso que usam armadura na batalha. Mesmo que ela não corte, atingir alguém com força em determinadas áreas pode causar um estrago. A princesa Hitei conversava sozinha sobre em algum momento Emon Zaemon ter que acertar as contas com a estrategista. Ela tinha esquecido que mandou ele ir atrás de Ho-Oh. Os Maniwa conseguiram tirar a espada de onde estava e é a que tem o veneno mais forte dentre todas. Para tocar na espada, Ho-Oh usou a mão de Kawaso, seu antigo companheiro. Ele está tentando dominar a técnica de ler as memórias dos objetos. Emon Zaemon descobre onde eles estão. Togami diz que a felicidade dos treinos de Shichika acabou. Pode ter demorado um pouco, mas ela finalmente pensou em uma forma dele derrotar a Kiguchi. Vão usar a fraqueza dele. Assim como Konayuki derrotou ele por não saber nada daquela vez, desta vez eles vão fazer o mesmo. Vão tentar ganhar usando a sorte. 2 Maniwa se foram e deixaram uma contra Emon Zaemon. Ela usa chicotes em batalha e é bem habilidosa com eles. Consegue até mesmo tirar as espadas do rapaz. Nem mesmo a técnica que ele usou no outro Maniwa funciona contra ela. Ele não vê alternativa, a não ser usar o que a princesa tinha chamado antes de decoração. A ninja não entende o que foi isso que acabou de disparar nela, mas ela está derrotada e, ao que parece, os sentimentos do borboleta eram recíprocos. Togami muda um pouco a conversa para a relação de aluno e professora, e fica pensando que Shichika está querendo encerrar qualquer coisa que os dois tenham.
Não é isso que ele queria encerrar, era a estratégia dela. Ela se acalma e ele explica que é porque o plano era aproveitar que ele é um amador, mas ele recebeu 10 dias de treinamento com uma mestra. Ela fala que não levou mesmo isso em consideração, mas tudo bem. Depois que ela dá um beijo, pergunta se ele ainda lembra de algo, e ele responde que esqueceu foi tudo. No outro dia, ela convence Kiguchi a lutar e a professora pede que desistam da espada caso ela ganhe. Togami concorda e depois vence de 5-4 no xadrez. É hora da luta de espadas. Nem começa e Shichika já está segurando a espada errado. Togami anuncia para que a batalha comece e depois de ninguém se mover, ela começa a falar posições do tabuleiro de xadrez e Kiguchi responde todas mentalmente. É como se elas estivessem jogando sem tabuleiro e sem se falar. Para piorar, Togami sempre fala movimentos como se previsse os movimentos de Kiguchi. Ela não consegue se concentrar na batalha e antes de cair no chão, todo sem jeito, Shichika acerta um golpe no capacete. Depois, numa conversa, vemos que teve mais uma batalha e Kiguchi aceitou a derrota depois de levar um golpe do estilo de Shichika. Ela aceitou que não precisava da espada para ter um legado. Ela mesma seria o legado. Togami começa uma história sobre poder ter algum motivo obscuro em um general tentar reunir todas as espadas antes, mas diz que é melhor deixar quieto. Quando ele responde que ela não pode começar algo interessante e parar de falar assim, ela pergunta se quer que faça ele esquecer das coisas de novo. O silêncio do rapaz e ele ficar vermelho é suficiente para ela sair feliz. Se você está assistindo no futuro, já clica aí do lado para assistir o próximo episódio, mas se você está assistindo no dia do lançamento, clica no outro botão para se inscrever e não perder os próximos.